Bom, galera, a gente vai ter mais uma última parte para esse vídeo, que é a conclusão. Eu queria que vocês deixassem no comentário desse vídeo qual é a opinião de vocês sobre cada um dos tópicos que a gente falou. Vocês concordam com a questão dos hábitos, discordam, têm ideias diferentes? Por favor, comentem aqui, é muito importante pra gente. Tô tentando não fugir da proposta do vídeo, mas eu preciso justificar uma coisa que eu queria muito trazer aqui. Essa parte que você falou que a gente espera estar tipo toda estropiada para poder ir no hospital, culturalmente faz sentido, né? Eu faço caminhada todos os dias com meu amigo, que nos ajuda a gravar este vídeo, e a gente estava conversando, algumas vezes que a gente estava caminhando, sobre, por exemplo, o SUS, hoje ele é uma realidade. Ah, mas não funciona, não presta. Então, ele existe, ele está ali. Se você vai ter para onde ir, se você tiver todo estropiado, como a Crow falou, se você tiver algum BO, vão te buscar. Talvez demore, talvez não seja com qualidade, mas vai acontecer. E antigamente nem isso se tinha. Para que você tivesse o básico, para que você tivesse o direito de ter a carteirinha do SUS, de você ter o mínimo do mínimo do mínimo, você tinha que trabalhar registrado. E nenhum país do mundo nunca teve tipo 99% de taxa de empregabilidade, muito menos o Brasil, a gente sabe disso. A gente está batendo vários recordes agora de desemprego atualmente, acompanhando, claro, essas estatísticas, estou falando muito por cima, sem apresentar nada, mas acompanhando um histórico aí dos últimos 20 anos, tipo, de como que deveria ser e como já foi. Então, assim, a gente tem um pouco daquilo do, pra que eu vou, sendo que, tipo, o médico vai demorar, ou não vai ter, ou ele não vai me atender direito. Porque é diferente, se você tem um convênio e você tem um problema e você vai ao médico, você consegue se prevenir, por mais que você não queira, porque a gente só quer quando a gente tem medo de ser alguma coisa grave. Mas, tipo assim, se nem isso você tem, se você não estiver passando mal com aquilo, se aquilo não estiver te debilitando, impedindo de fazer alguma coisa, você não vai. E eu acho que é por conta do nosso histórico de saúde precário. Ponto. Só queria pontuar isso. E tem uma coisa de também... tem tantas possibilidades, assim, né? Por que você não vai para se prevenir de um problema, né? Pode ser porque você tem medo de descobrir, tipo, nossa, será que eu tenho um negócio que pode virar um negócio grave? Pode ser isso, sabe? Tem gente que... Nossa, eu lembro... Meu pai, ele era meio assim, sabe? De fingir que... É isso, ignorar, sabe? Fingir que assim, não, porque ele tinha muito medo de que fosse algo muito ruim. E no fim ele morreu de câncer. Meu Deus. Sabe? E talvez se ele tivesse feito uma coisa mais, assim, de se prevenir, talvez não tivesse morrido, sei lá, naquela época, sei lá. Enfim, não dá pra saber, assim. Porque isso também acontece. Eu faço isso, eu sou negligente pra algumas coisas da minha vida, sabe? No sentido de que eu sei que dependendo de onde eu for, eu sei que tem, assim, tem o excesso, tem a coisa, por exemplo, da gordofobia, que é tipo assim, o meu corpo é público, com muitas aspas, né? Porque eu não posso ser uma gorda, eu não posso... Enfim, é muito... é um saco. É muito, sabe? Você vai, sei lá, no dermatologista e ele te oferece cirurgia. Porque você não faz bariátrica. Sabe? Eu sei que existe essa parte, que tem toda uma coisa de máfia. É máfia, sabe? De querer te vender cirurgia a qualquer custo. Tem toda uma indústria midiática e enfim, de cosméticos e de produtos de farmácia e de remédio, de cirurgia, de não sei o quê, que te impõe, né, uma coisa de padrão e que não é permitido eu ser uma mulher gorda, ou o meu corpo gordo, ele não é só meu, ele é público, no sentido de que todo mundo dá pitaco. Mas eu tenho também a minha parte nisso de negligência, no sentido de que eu sei também que se eu for um médico e falar assim, ele pode não falar assim, emagreça, ele pode falar assim, se alimente bem, tipo, não coma coisa com muito açúcar, coisas que fazem mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tenho a consciência de que eu não quero abrir mão do chocolate. Por Faz exemplo, sentido. sabe? Tipo, existem pessoas que são gordas com uma alimentação ótima. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que são assim.
Mas Crow, eu tenho consciência de que eu tenho negligência para com a minha alimentação em alguns aspectos, de que eu poderia estar melhor e não sei o quê. E aí tem isso. Eu vou no médico pro médico falar que eu não posso, pra eu abrir mão de chocolate. Ou então se a pessoa, se ela fuma, se ela bebe, tipo, ela sabe que o médico vai falar isso. Aí entra muita coisa do querer, né? Eu quero abrir mão disso. Faz sentido. Tipo, pode ser isso também, por que as pessoas não fazem uma coisa preventiva. Só que aí também você vai no médico quando a sua cirrose explodiu e você fica complicado. e aí você quer ir em 2 pílulas ou uma cirurgia, tipo assim, tá, pronto, resolveu, e não quer abrir mão dos hábitos, sabe? É muito delicado, assim. Lembrei então, ótimo. Vou falar sobre isso porque no último mês mudou minha vida. Outro conselho. Quando vocês perceberem que um hábito está fazendo mal, por exemplo, o de postergar, percebeu que aquilo é um hábito, começa a cortar. Eu vou dar um exemplo do açúcar que funcionou para mim. Eu percebi, sem fazer nenhum exame, tipo, sem furar o dedo nem nada, que a minha glicemia estava alta. Vocês têm alguns efeitos que são meio evidentes. E que faziam todo sentido porque eu sou uma formiga. Eu amo chocolate, eu amo açúcar. Eu preciso comer doce todo dia. E aí, percebendo isso, eu falei, isso é um hábito. Mas eu quero melhorar. Né? Agora não estou mais morando com mamãe, não tenho isso de cuidado em cima de mim. Eu vou começar a cortar o açúcar. E hoje eu consegui fazer uma coisa que um tempo atrás eu não conseguia imaginar. Que é, tipo, diminuir um copo de café médio de 3 colheres para 1 colher e um pouquinho mais, sabe? Eu não consigo me imaginar tomando café sem açúcar, porque, gente, desculpa, é horrível. Mas é a minha opinião, tipo, não serve pra mim. Mas, tipo, o fato de eu conseguir tanto controlar a quantidade de doces que eu consumo por dia, quanto diminuir o açúcar naquilo que eu estou preparando, eu não tenho, assim, mais nenhum problema. Por exemplo, isso pode ser uma autossabotagem, pode ser uma negligência minha. Eu saber que, tipo, eu comi muito açúcar e que eu tava sentindo algumas coisas que não eram legais, e no lugar de eu ir no médico eu tentei arrumar por aqui, pra não ter que ir no médico, pra ver se já não deu algum BO. Então, amarrando com aquilo que a Crow falou, bom, conselho mesmo deveria ser procure um médico, mas procure corrigir. O meu conselho é, você vê que tem um hábito que não é saudável, corrija. Eu tô tendo a oportunidade de fazer isso desde que eu comecei a dividir apartamento com um amigo, entre aspas, morar só. E tem me feito muito bem. Tem muito hábito que eu consegui cortar, tem muita coisa que eu consegui arrumar. Então, se eu pudesse falar isso para qualquer pessoa, tipo assim, viu que um hábito não é saudável, você enxergou antes, corrija. Faça alguma coisa para poder ir corrigindo. Anota num caderno, ou cria um grupo no WhatsApp só com você, igual eu fiz, e aí vai colocando ali o que você conseguiu fazer. Porque eu mesmo não tenho memória de nada, então se eu não anotar, eu não sei. Eu não sabia quantas colheres eram antes. Então eu sempre tô lendo ali as coisas que eu anoto que eu acho que são relevantes. Tipo, tem um grupo que é o pessoal, tem um grupo que é o rascunhos, que é quando eu tô na rua fazendo alguma coisa, eu não quero parar. E eu tenho um grupo profissional, das minhas coisas de trabalho, das minhas excursões. É isso. Olha, outro conselho, crie grupos que só tem você no WhatsApp. É um ótimo conselho para você anotar coisas, aprendizado. Nossa, eu tenho umas coisas assim. Eu tenho um grupo só para coisas de estudo, tenho um grupo só para coisas de aprendizados, ou de frases, coisa que o pessoal manda, que eu acho marcante, que eu quero rever aquilo depois, aí eu coloco num grupo específico, assim. Isso é interessante de se fazer, assim, é um movimento legal, assim. E, assim, pra mim também, uma coisa que tá me transformando muito, assim, eu sinto. Anotar as minhas conquistas, sabe? E o que eu reconheço também. Porque é muito assim, né? As pessoas falam, tá, eu quero, né? Eu tô com um problema, eu quero melhorar. Só que a gente não tem a dimensão do quanto a gente tá e pra onde a gente tem que ir, sabe? As pessoas falam assim, eu quero ser rica. Tá, mas quanto? O que é ser rica pra você, em números? Não sei, mas eu quero, né, tipo, não ter que trabalhar e ter carro e fama e não sei o quê. Só que você entende, a pessoa já tá colocando outras coisas para além do ser rica. Sim. Isso eu percebo que
diferença, assim, parece meio papo coaching, mas tem alguns elementos, assim, que eu comecei a colocar para mim, e eu percebi que me ajudaram e que fizeram diferença, sabe? De mensurar mesmo, de colocar objetivo. Então, assim, eu quero ser rica. Isso não é um objetivo. Eu quero, sei lá, ter tanto pra, sei lá, conhecer o Japão, que eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Então, aí também. Vamos! Então, vamos. E aí, assim, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é, tipo, mensurar. Então, quanto eu preciso pra ir pro Japão? Eu não sei. Nunca entrei num negócio, num fórum, sabe, qualquer coisa pra descobrir, tipo, se tem passaporte, se tem visto, se é possível. Então, o que eu comecei a fazer? Investigar. Perguntei para amigos que eu sei que já foram. Aí fui aprendendo. Aí tudo isso eu faço na minha lista de aprendizados de coisas, assim, eu tenho lá um tópico, né? Tipo assim, Japão. Visto. Já descobri mais ou menos os valores. Aí eu posso fazer alguma simulação, né? Procurar Airbnb, alguma coisa assim, caso eu vá, né? Pra ver, aí fazer a conversão, mais ou menos, quanto que é. Isso, lógico, atrelado também a toda a coisa do planejamento, esse é um negócio também que eu comecei esse ano, não por conta da pandemia, mas assim, muito próximo da pandemia, vamos dizer assim, eu comecei uma coisa de educação financeira, de alta educação financeira mesmo, de procurar vídeo no YouTube, não sei o quê, em fevereiro desse ano, e a pandemia estourou em março, assim, e eu sinto que me ajudou, sabe? Porque é isso, você tem que ter, você não tem nada. Mas se eu precisar um conselho, o meu conselho é: faça um planejamento financeiro, estude sobre isso, sobre reserva de emergência, sobre coisa de investimento. Mesmo que, assim, não precisa ficar um expert, nem, eu vou jogar todo o meu dinheiro na bolsa, mas, assim, existem opções que é minimamente para te ajudar a não perder para a inflação, sabe? Porque os R$100 de hoje não compra a mesma coisa que R$100 de 2021 vai comprar, por exemplo. A nossa inflação sempre está entre 2% e 3%. Então, quer dizer que se eu tenho R$100 hoje, eu compro, sei lá, 100 canetinhas, aí as mesmas 100 canetinhas vão valer entre R$102 e R$103 no próximo ano. Então, de certa forma, eu perdi o dinheiro, eu perdi para a inflação, se eu só deixar R$100 embaixo do colchão, né? Então, minimamente, e assim, é possível colocar dinheiro, se investir, mesmo colocar em lugares que são seguros, que não vai quebrar, e existe muita, eu sinto, existe muito achismo, existe muita, sabe o Diz que me disse? Isso é um negócio que talvez um conselho legal, assim, não ficar tanto no Diz que me disse, e você pesquisar a fundo a fonte daquilo, o quanto é plausível e o quanto não é, sabe? Eu não sei como é com você, assim, mas eu conheço muitas pessoas, assim, que viveram no governo Collor, e parece que, assim, o Collor é para essas pessoas o que talvez a pandemia vai ser pra gente. Talvez a gente vire para os nossos filhos e netos e fale assim, porque a gente viveu uma pandemia. Meu, que louco, porque, tipo, eu tava falando sobre isso hoje, na minha caminhada de hoje a gente falou sobre o Collor. Tipo, a gente tava falando sobre uma das únicas coisas boas que ele fez, que foi extinguir uma lei que proibia, não proibia, mas inibia a gente de consumir coisas que vinham de fora. Tipo, a ideia da lei era ótima, que era tipo assim, você sempre priorizar o que é nacional e dificultar a entrada ao máximo de coisas de fora. Só que aí chegou num ponto que, tipo, em 92, que já não dava mais, que a gente estava sendo prejudicado porque, por exemplo, fábricas produziam placas de vídeo para computador e demais periféricos, e a gente estava fazendo um negócio artesanal com régua, sabe? Cortando onde encanava. Não, é real isso. Isso foi a única coisa boa que o Collor fez. Porque a gente sabe do ramo da economia, a gente sabe que demorou um tempo para poder consertar, a gente sabe que o trauma ficou na história. Bom, galera, esse vídeo ele não acabou, ele tem uma última parte. Eu sei que talvez alguns assuntos tenham soado pesados. Bom, a gente não tem medo de falar de nada, então se acostumem. Mas a gente vai dar uma suavizada e no vídeo 3 a gente vai fazer uma reflexão diferente.